Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar a aprender sobre como conversar com as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Recordando, as diferenças entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva, elas podem ser vistas sob o ponto de vista médico e sociocultural. Do ponto de vista médico, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a principal diferença entre surdez e deficiência auditiva está na intensidade do problema auditivo, ou seja, na diminuição na capacidade de ouvir sons da mesma maneira que as outras pessoas ouvem. A perda auditiva varia de leve a profunda. Geralmente, as pessoas com deficiência auditiva se comunicam pela oralidade, pela fala, e podem fazer uso de aparelhos auditivos. A surdez, ela é definida pela OMS como a perda completa da capacidade de ouvir em uma ou ambas orelhas. Geralmente, uma pessoa surda tem perda auditiva profunda e usa a língua de sinais, Libras, para se comunicar. O ponto de vista sociocultural, que atualmente é o mais aceito, é muito diferente da definição médica e não pode ser ignorado. Nesse sentido, ser surdo ou ter deficiência auditiva não está relacionado com o quanto você consegue ouvir, e sim com a maneira como você se reconhece. As pessoas que se identificam com a cultura surda utilizam a Libras e participam ativamente da comunidade, considerando-se surdas. Para eles, a perda auditiva é encarada como uma forma diferente de aproveitar o mundo e não como uma deficiência que os limitam de ter uma vida como qualquer outra. Por outro lado, aqueles que não se identificam com a cultura dos surdos são considerados pessoas com deficiência auditiva. Vimos também que algumas ações simples nossas melhoram a comunicação, a nossa conversa e fazem com que a pessoa surda ou com deficiência auditiva se sinta incluída no meio social. E aí diminui ou elimina os constrangimentos na comunicação. Não tenha medo de se comunicar. Fale sempre devagar, mas com naturalidade. Fale frases curtas para a pessoa. Fale de frente e mantenha o contato visual. Para chamar um surdo, você precisa de algum sinal visual ou tátil. Seja expressivo. Acabaram as dicas? Não. Siga-me. O volume da voz deve ser de acordo com a perda da audição da pessoa. Claro que você não precisa ser adivinho. Comece falando com o tom de voz habitual. Se necessário, a pessoa te avisa que precisa que você fale um pouco mais alto, mais baixo ou mantenha do jeito que está. Além do mais, se a pessoa tem surdez quase total, não adianta gritar. Se você gritar ou falar sem voz, dá na mesma. Ela apenas lê seus lábios. No caso da deficiência auditiva, naquela em que a pessoa usa aparelhos auditivos, basta você falar um pouco mais alto, mais pausadamente, mas pelo amor de Deus, não fale como se estivesse falando no megafone, porque o aparelho já ajuda muito. E mais importante, espere ele dizer para aumentar a voz, senão os tímpanos dele vão estourar junto com as suas cordas vocais. A iluminação. A iluminação é um dos principais fatores do qual depende a leitura labial. Se a iluminação do ambiente não for adequada, vale qualquer improvisação. Um isqueiro, uma lanterna, a luz do celular, a lanterna do celular. Procure a melhor iluminação para favorecer a conversa. Técnica da leitura labial. Você sabia que os bebês fazem uso da leitura labial nos seus pais para aprender a falar? Você já fez isso? Eu já fiz. Por volta do 1º ano de vida, ela abandona o uso dessa técnica. Porém, nas crianças com deficiência auditiva ou surdas,
Dependendo dos estímulos recebidos e do grau da perda de audição, a leitura labial poderá continuar sendo usada ao longo da vida. A técnica da leitura labial é também chamada leitura orofacial. E ela é muito usada entre os adeptos do oralismo, daqueles com deficiência auditiva, cuja língua materna é o português, a primeira língua, e que usam a fala e os resíduos auditivos para se comunicar oralmente. A leitura labial consiste na observação do posicionamento dos lábios do falante para que, junto com os sons ouvidos, ou quando não tem som nenhum, a pessoa com deficiência auditiva ou surda consiga ter uma maior facilidade para compreender a mensagem falada pelo outro. Mesmo um surdo que só fala língua de sinais pode saber um mínimo de leitura labial. Se você perceber ou souber que o surdo é usuário exclusivo da Libras e realmente precisar falar com ele, fale de maneira simplificada. Ele possivelmente irá te entender e responder como puder, falando oralmente, por sinais ou até escrevendo. No entanto, se você perceber que ele não lê lábios, apele para o papel e para a caneta. Procure se expressar de forma objetiva e simples. O importante é comunicar-se. Em tempos de pandemia, uma solução simples, mas genial, é a máscara com visor transparente, que mantém a eficiência na proteção contra a contaminação e permite que a pessoa surda ou com deficiência auditiva veja o movimento dos seus lábios e as suas expressões, possibilitando a compreensão daquilo que está sendo transmitido. Mas atenção, ouvintes, a máscara com visor transparente, ela precisa ser limpa praticamente de 10 em 10 minutos, pois ela sua, ou então ela fica com as gotículas de saliva e isso atrapalha a leitura labial e a conversa. E o espelho? O espelho ele pode ser um grande aliado. Ler os lábios através do espelho é perfeitamente possível. Como assim? Estando num carro, num cabeleireiro, numa loja. Por exemplo, se o espelho estiver posicionado de maneira acessível, pode abusar dele sim. Agora, de frente, numa posição adequada, onde a pessoa com deficiência auditiva ou surda, ela possa enxergar o movimento dos seus lábios, fazer a leitura labial. Agora, se tiver de lado, é muito difícil. De cabeça para baixo, então, impossível. Então, se a posição não for favorável, aguarde estarem com as cabeças viradas para o mesmo lado e daí converse. Não fale mastigando. Além de não ser educado, a mastigação é um ruído terrível na leitura labial, pois atrapalha a comunicação, tornando os lábios ilegíveis. Não adianta insistir. Termine de mastigar, engula e só aí conclua ou continue a conversa. Surdos oralizados falam oralmente. É assim como o nome diz, oralmente. Surdos oralizados são as pessoas com perda auditiva que utilizam a voz como principal forma de comunicação. Realizam a leitura labial para entender o que as outras pessoas estão querendo dizer. O aparelho auditivo comum ou o implante coclear podem ou não resolver o problema de audição deles. O surdo oralizado, eles falam normalmente, ainda que algumas vezes com sotaque típico, e às vezes a voz dele pode soar estranha para quem ainda não está acostumado com ela. Mas ele sabe disso, fique tranquila, tranquilo. Apenas tenha um pouquinho de boa vontade de compreendê-lo e não tenha vergonha de pedir para ele repetir, caso você não entenda alguma coisa.
Crianças nascidas surdas ou que perderam a audição, mas cujos pais acreditaram na oralização através da fonoterapia, e também quem tornou-se surdo por causa de algum acidente ou alguma doença após ter sido alfabetizado, também é considerado um surdo oralizado. A deficiência auditiva por si só não afeta o intelecto. Um dos piores erros que os ouvintes, infelizmente, cometem é achar que a deficiência auditiva afeta o intelecto. A surdez ou a perda auditiva não tem relação com a diminuição da capacidade intelectual, a não ser que essa pessoa apresente alguma outra alteração que afeta o intelecto ou que não recebeu uma educação adequada, que pode ter alguma dificuldade de aprendizagem. Não se preocupe em achar que ele ou ela não é bem informado ou que não vai entender alguma coisa. Como qualquer pessoa, eles podem ou não estar informados sobre determinado assunto. Pode ou não entender determinada coisa, mas isso ele vai te falar na conversa. Às vezes, as pessoas acham que pessoas surdas ou com deficiência auditiva são pessoas antipáticas. Às vezes, as pessoas acham que eles são antipáticos porque a gente fala com elas e elas não respondem, já que a deficiência ela não é visível, ela não é tão visível. Se porventura você se deparar com uma situação dessa em que você chama, fala com a pessoa e ela não te responde, procure saber se ela está te escutando, né? Pergunte. Não faça julgamentos precipitados, é um preconceito, né? Existe alguma chance dela não ter boa audição? Na dúvida, pergunte. Conte com a tecnologia. Existem vários meios de comunicação para conversar com uma pessoa surda ou com deficiência auditiva. E-mails, mensagem de texto, serviço de videochamada, interpretações e muitos outros. Utilize ferramentas e busque sempre se atualizar sobre como o uso da tecnologia pode ajudar. Isso vai quebrar barreiras de comunicação dos ouvintes com os surdos e com as pessoas com deficiência. Hoje nós vivemos no mundo dos aplicativos. Para as pessoas surdas também não é diferente. Eles usam o que nós usamos e também outros que são específicos para eles. E também ajuda os ouvintes na comunicação. Vejamos aqui alguns aplicativos. Signum Web é uma plataforma muito interessante e muito usada pelas pessoas surdas e com deficiência auditiva, que põe em contato as empresas com as pessoas. E é gratuita. Quem paga por ela são as empresas. Temos também o HandTalk, o aplicativo Julia, o aplicativo do Senai Libras. Esse aqui, ó, é feito para os alunos, professores, né? E ajuda na formação profissional das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Temos também o CIL, que é o aplicativo que quer dizer Central de Interpretação de Libras, que é um aplicativo que permite que pessoas com deficiência auditiva e surda tenham acessibilidade em quaisquer serviços públicos na cidade de São Paulo. Infelizmente, ainda só está na cidade de São Paulo. SOS Surdo. Esse aplicativo foi criado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar para os surdos acionarem os serviços de emergência do Corpo de Bombeiros. Pena ainda que só é liberado no estado de Rondônia. Mas olha, nós temos os outros aplicativos. Temos o WhatsApp, temos o Facebook, o FaceTime, vários outros que nós utilizamos e que eles também utilizam. Mas as pessoas surdas, eles gostam muito, eles usam com frequência essa plataforma Signum. Mas os outros aplicativos aqui, e principalmente aqueles que têm um avatar, ou seja, aquele personagem que representa a pessoa,
Isso realmente eles não gostam muito de usar, porque eles primam, eles zelam pelo cumprimento do decreto 55.626 de 2005, que fala da necessidade, ou melhor, da obrigatoriedade do intérprete humano nas repartições públicas e privadas. Conheça a língua brasileira de sinais, Libras. Mímicas simples podem ajudar no diálogo, mas cuidado! Uma mímica pode ser equivalente a um sinal em Libras com significado diferente e até ofensivo. Não abuse e jamais ache que mímica feita de qualquer jeito é língua de sinais, é Libras. A Libras é uma língua oficial do Brasil e possui estrutura e gramática próprias. Por ser uma língua visoespacial, ligada a movimentos e expressões faciais, ela é muito mais fácil de ser aprendida pelos surdos e, por isso, é o primeiro idioma da comunidade surda no país. Por exemplo, uma frase negativa, ela será interpretada graças ao movimento da cabeça. E uma pergunta será entendida como questionamento pela expressão facial de dúvida. Lembra daquele quadro de seja expressivo? Ao contrário do que muitos acreditam, a Libras não é uma linguagem, e sim uma língua, pois é falada por um povo. A língua brasileira de sinais não é igual ao português. Ela tem regras, estruturas e sintaxe próprias. É um idioma independente. As construções das orações em Libras são mais objetivas e flexíveis. Por exemplo, a frase em português, eu vou ao cinema hoje logo mais à noite. Em Libras, pode ser transmitida como eu cinema hoje noite ou hoje noite cinema. Outro ponto importante é que na Libras, cada palavra possui um sinal próprio e quando ainda não há um sinal, podemos identificá-la com a ajuda da datilologia, ou seja, com a soletração por meio do alfabeto em Libras. Não pense que basta aprender os sinais para falar Libras. Como qualquer outra língua, é preciso estudar a gramática e a estruturação da frase para dominar esta língua. Aprender Libras é um meio de ampliar sua comunicação. No mundo, há 360 milhões de pessoas surdas ou com deficiências auditivas. Em fevereiro de 2020, o IBGE divulgou estatísticas sobre as pessoas com deficiência e os surdos no Brasil. Uma pesquisa informando que mais de 10 milhões de pessoas no Brasil têm algum problema relacionado à surdez, ou seja, 5% da população é surda ou tem deficiência auditiva. E destes 5 milhões, 2,7 milhões não ouvem nada. A pessoa surda ou com deficiência auditiva quer e merece respeito. Respeito às suas escolhas, aos seus direitos, à escola bilíngue, à língua de sinais Libras, à expressão dos seus desejos e à escuta deles, às suas lutas e à sua cultura. Amor e respeito, por favor. Um abraço. E para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais. Beijos e até a próxima!